Senhor, igreja, pode continuar de pé, porque eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, pela tua presença nesse lugar. A tua presença é real aqui, Senhor. A tua presença real aqui, ela vem nos anunciar que essas reuniões, Deus, elas não são por acaso. São um tempo de mulheres serem forjadas, de mulheres serem preparadas, de mulheres preparadas para a batalha espiritual, para o romper, para aquilo que o Senhor deseja fazer. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar. O Senhor é o líder dessa reunião. Fala aqui conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós repreendemos toda obra contrária. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de distração, toda confusão mental. Em nome de Jesus eu declaro mentes abertas a ouvir e a compreender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro um terreno fértil em que essa semente cairá, em nome de Jesus, e frutificará. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que o Senhor me conduza, Espírito Santo, a falar aquilo que o Senhor deseja. Fala conosco, fala com a tua igreja, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Pode se assentar. Pedi o pessoal da mídia para projetar para mim o texto de Gálatas 5. Nós vamos ler de 16 a 26. Quem nos visita aqui pela primeira vez? Tem alguém que visita pela primeira vez? Não? Antes de ler esse texto, eu quero dizer que enquanto o louvor tocava, uma ministração, algo que o Senhor colocou na minha mente, foi o que eu disse nessa oração. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão sendo forjadas. O Senhor Deus quer forjar vocês. Não foi sair de casa para dar um passeio, para dar uma saidinha de casa. Valorizem esse tempo. Esse é um tempo, as estações elas vão mudando. O Senhor, Ele está num tempo de preparo, está nos preparando, está preparando a terra. Em breve haverá um novo tempo. E em nome de Jesus eu declaro que nós estaremos preparadas para Ele. O Senhor está nos dando a oportunidade de nos prepararmos para esse tempo. E essa palavra tem muito a ver com isso. O tema das mensagens que serão dadas esse semestre se chama Isso Tem Nome. E eu vou ler com vocês o texto de Gálatas e depois eu vou explicar. Vocês vão entender o porquê desse nome. Por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode encerrar aqui. Eu falei 26, né? Perdão. Deixa eu só abrir na minha Bíblia aqui. Quando eu estava preparando a conferência que nós tivemos no semestre passado, à medida que eu preparava a conferência, me veio à mente
a temática para esse semestre. E o Senhor tem trabalhado muito dessa maneira, né? Eu quero dizer para vocês que esse ministério, assim como essa igreja, acredita que o Espírito Santo de Deus nos conduz em relação às temáticas. E como o Senhor é maravilhoso ao trazer essas mensagens. À medida que Ele traz e eu começo a preparar, eu falo, meu Deus, o Senhor quer falar com a gente. O Senhor quer nos exortar, nos preparar, como eu disse. E quando eu comecei a preparar, eu falo, meu Deus, mas as mulheres vão achar que eu só trago palavras assim, às vezes um pouco mais duras, que mexem, que cutucam. Mas eu falei, amém, Senhor. O Senhor sabe o que o Senhor está querendo ministrar. E esse texto de Gálatas, ele é muito conhecido pelo fruto do Espírito, não é verdade? Falou esse texto de Gálatas, todo mundo vai lembrar dos frutos do Espírito. Não é tão comum assim você ver a pessoa pregar sobre as obras da carne. Porque ela vai falar do fruto do Espírito e automaticamente ela vai falar aquilo que não condiz com o fruto do Espírito. Mas dessa vez o movimento ele foi o contrário. A ênfase do estudar, da gente entender melhor sobre as obras da carne. E aí nós teremos 4 reuniões nesse semestre e em cada uma dessas reuniões a nossa intenção, nós agrupamos essas obras da carne de acordo com a sua similaridade para poder explorar mais. E hoje, o foco, vocês estão vendo ali, que coisa linda que a equipe da ornamentação fez. Isso tem nome: conflitos, ciúmes, inveja, facção, ambição egoísta, ira. O foco da reunião de hoje será esse, com ênfase maior na inveja, inimizades e dissensões, e uma ênfase maior ainda na inveja. Engraçado que também falar sobre inveja não é tão comum. A gente ouvir as pessoas assim, vai falar sobre inveja, é como que cutucar assim. Não costuma muito surgir também em conversas e muito menos em pregações. A gente encontra, mas não é tão comum assim. Mas é necessário, a gente vai ver como que a palavra de Deus traz o que é a inveja. Inveja, no dicionário, vem uma definição da seguinte forma: desgosto pela felicidade do outro, desejo de ter o que o outro tem. Não sei se vocês já perceberam, inveja não parece que é uma coisa assim, feia de se falar? Jamais alguém vai falar que tem inveja? É só eu que penso assim? Às vezes, tem outras obras da carne que, às vezes a pessoa pensa, nossa, isso é feio, mas às vezes tem mais liberdade de se falar. A inveja, ela costuma ter um certo tabu, um certo temor em cima dela. Primeiro, porque uma pessoa não vai falar que ela é invejosa. Vocês concordam? E assim, é um tema realmente, a própria pessoa, para ela admitir, não, isso é inveja. Eu acho que até para a própria pessoa admitir, é um processo difícil e talvez ela não aceita. Não, não é isso. Inveja, eu não sou invejosa, não tenho inveja. Só que quando a gente vê no dia a dia, a gente vai perceber algumas frases, por exemplo, quando eu estava preparando essa palavra, eu fui pesquisando, tentando ver testemunhos sobre o tema, e a gente vê que algumas frases corriqueiras que a gente tem com amigos, com o marido, dentro de casa, que isso pode se configurar em inveja, e quem vai avaliar somos nós, pela intencionalidade do nosso coração. Então, por exemplo, fulana, ela só consegue isso, lógico que ela consegue fazer, o marido dela ajuda ela. A princípio pode pensar assim, Nayara, não, mas não tem nada demais nesse comentário. Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas conversas. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela já nos orienta com o que a gente vai conversar. Quando a gente está em rodas de amigos. Não, aqui eu vou te falar. Não, mas não é assim. Não é que eu estou falando mal de fulano, não, sabe? Mas o nosso coração, e a gente vai ver aqui um versículo depois, que a inveja é algo que vem de dentro. Qual é a intencionalidade do nosso coração? Quando eu vejo uma irmã que está bem sucedida,
por que eu escolho dizer? É óbvio, né? Para ela é muito fácil, olha lá. O marido dela paga tudo para ela. É lógico, ela é rica. Quem é que não consegue fazer? Desse jeito até eu conseguiria. Quero ver fazer igual eu. O que eu passo aqui. Nem empregada doméstica eu tenho. Para ela é muito fácil, olha lá a vida dela. Só que por trás desse tipo de frase pode estar escondido um pecado. E aí quando eu coloco o nome da temática do semestre, isso tem nome, é justamente porque às vezes, não, sabe o que é? É fulano e tal. Não, fulano, isso tem nome, é inveja, tá? Inveja que isso chama. E por que o nome isso tem nome? Porque é difícil nomear. É muito difícil nomear, gente. Se uma amiga sua estiver falando alguma frase e você perceber pela sensibilidade que o Espírito Santo der que aquilo pode ser inveja, é difícil, você não tem nem coragem de falar com ela. Amiga, não, para isso, é inveja. Não, você pode falar assim, não é bem assim, entende? Mas quando você fala o nome, isso tem nome, isso é inveja, isso é pecado. E aí, prosseguindo, eu quero ler um outro texto com vocês, que é um texto base que eu escolhi para trabalhar com vocês. Essa temática, ela está lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E vai dizer assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Essa palavra, ela falou profundamente comigo, assim, numa dimensão. Paulo vai escrever para os coríntios, e aí se tratando de inveja, tanto esse trio, inveja, inimizade, dissensões, não é só na carta de Paulo aos coríntios que Paulo vai falar. Ele fala em Romanos, ele fala em Hebreus, algo muito semelhante. Olha, está tendo no meio de vocês aí invejas, inimizades, divisões, facções. E aí a gente fica pensando, nossa, né, na nossa igreja não tem nada disso. Mas a gente olha para a palavra, olha lá na igreja primitiva, olha Paulo falando e quanto que ele falava disso, o quanto que ele chamava atenção de inveja. Vocês já tinham parado para perceber na Bíblia sobre isso? Porque a gente lembra muito desse texto de Gálatas, que vai falar das obras da carne. E ainda assim, normalmente, como eu disse, passa batido, porque a gente pula lá para os frutos do Espírito Santo, que dá ênfase maior. Mas está na palavra. E dentre esses vários textos que Paulo alerta, que ele vai falar, vocês estão tendo inveja, estão tendo dissensões, eu escolhi esse, de 1 Coríntios 3. Se a irmã quiser deixar projetado na tela, não tem, pode deixar, viu? E aqui o que eu acho interessante, que Paulo ele vai dizer assim: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite. Olha só, olha a seriedade disso para nós. Aqui não é o caso de uma criança que precisa de leite, porque tem estações da vida espiritual de uma pessoa, no começo da caminhada dela, que ela precisa do leite, e tudo bem. É igual o bebê, tem estações da vida dele que ele precisa de leite. Só que nesse caso aqui que Paulo está falando para Coríntios, não era tempo de leite mais. Já era tempo de alimento sólido. E que doloroso é receber uma palavra dessa. Imagine se fosse aqui para nós, dizendo assim: olha, eu tinha que falar com vocês como a espirituais, mas não dá.
Vou ter que falar com vocês como a carnais. Vocês estão bebendo leite ainda. Já era para você estar precisando de alimento sólido. Mas Paulo diz que eles não podiam e nem agora podeis. Por quê? Qual que é o motivo? Porque sois carnais. Estão agindo meramente com critérios humanos. Aqui Paulo ele está nos alertando, e aí tem um texto que vai casar perfeitamente aqui com esse de 1 Coríntios, que está em Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Numa versão que eu li aqui, NAA, diz lentos para ouvir. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, veja que ele está falando. A essa altura vocês já tinham que ser mestres. Mas vocês estão precisando de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de quê, gente? Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então veja aqui que ele fala exercício constante. Não foi da noite para o dia, porque quando o bebê toma leite, para ele passar a comer o alimento sólido, existe um processo, não existe? Ele não começa, ele nasce hoje, semana que vem ele já está comendo alimento sólido. Para a nossa vida espiritual também existe um processo, esse exercício constante, mas ele precisa passar. Tem uma hora que o leite ele precisa ser deixado de lado. Então, tanto em Coríntios como em Hebreus, a gente vê essa relação. E aqui o problema que o Senhor, eu creio que Ele quer ministrar a nós, é porque nós não podemos permanecer imaturos. Quando o Senhor está nos cobrando maturidade. Se há um tempo para todas as coisas, há o tempo do leite, da imaturidade, de ser criança, mas há um tempo de ser maduro, de frutificar. Há o tempo de plantar. Você planta a semente, ela vai germinar, ela vai crescer. É esperado que ela frutifique. E aqui em 1 Coríntios, o texto de 1 Coríntios, a maneira como Paulo fala, o alerta que ele dá é de doer a alma. Porque é você falar assim, olha, não era para eu estar falando assim com vocês. Sabe, é como dizer assim, já era para eu estar falando em outro nível. Vocês precisavam de outra coisa, mas eu estou precisando falar o básico. Isso é um alerta para nós. Nós temos outros textos no Novo Testamento que Paulo vai alertar sobre inveja. Eu não vou ler aqui. Se vocês quiserem anotar as referências para verem depois, tem em Romanos 1, 29, Romanos 13, 13, 1 Timóteo 6, 4. Todos são Paulo tratando sobre invejas, dissensões, facções. Isso me revela o quê? Que esse é um assunto que deve ser tratado dentro das igrejas. Não é comum, como eu disse, a gente ouvir essas pregações, mas nesse tempo tem sido necessário isso. Nós vimos os louvores escolhidos pela equipe de louvor, o ministério de louvor, louvores falando do quê? Da volta de Jesus, falando da cidade santa, daquilo que o Senhor está preparando. Por que será? Será que foi um acaso que o Senhor quis trazer isso, essa mensagem? O Senhor, Ele quer nos limpar, quer tirar o peso do pecado. Quando eu estava digitando essa mensagem, aconteceu algo bem interessante. Estava digitando, de repente a internet caiu. E naquelas, como aprendemos com Juliana, nas demandas do dia a dia, não é na correria, nas demandas diárias, na hora que sobrou um tempinho para eu sentar e falar, não, os meninos foram para a escola, agora eu vou conseguir digitar.
Aí que eu fui digitar, a internet some. Senhor, como assim? Eu preciso da internet para fazer as minhas pesquisas. E aí eu fui, olhei para o lado, o roteador fica do lado, estava vermelhinho e a internet não. Quando fica vermelho, ficou ruim mesmo. Mas eu resolvi arredar a mesa e mexer nos fios. No que eu fui mexer nos fios, eu arredei a mesa, estava sujo. Assim, andei passando pano, né, pelos meios e o cantinho lá estava sujo. E aí aquele monte de fio embolado, o pé da mesa em cima de um fio. Ah, tem razão dessa internet estar desse jeito, é o fio todo embolado, todo enroscado, pé da mesa em cima dele. Só que aí eu arredei a mesa, fui pegar um pano para eu limpar. No que eu estava limpando, aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar. Eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é tremendo no que Ele faz. Ele me fez ver o seguinte, antes de você prosseguir, é preciso tirar a sujeira. E aí, como eu gosto muito de anotar, eu fui e corri para anotar na hora. E aí eu anotei. O Senhor te diz, revele a sujeira para limpar. Será preciso parar, limpar essa sujeira antes de prosseguir. Essa limpeza fará você restabelecer sua conexão com o Pai. Não tente avançar com essa sujeira escondida dentro de você. Será mais trabalhoso dessa forma. Eu falei, aleluias, glórias ao Senhor, como o Senhor nos fala. Eu creio que essa mensagem o Senhor tem para nós. Não sei se é para uma pessoa específica, se é para nós como coletivo. Inveja diz de algo que está lá dentro, escondido. E essa sujeira ninguém vê. Ninguém vê de nós aqui, mas o Senhor diz, eu vejo. Eu estou vendo. E aí nas demandas que a gente vai fazendo para lá e para cá, na nossa vida espiritual que a gente acha que está tudo bem, a gente deixa escondido lá. Só que fazendo analogia com o que aconteceu comigo, porque a internet caiu, né? Com os fios embolados, aquela bololô, aquela coisa desorganizada. E aí foi que a partir de tentar ver isso, que a sujeira foi revelada, que eu vi. Então, fazendo analogia com a minha internet, do meu computador, às vezes você vai precisar parar. Às vezes você está indo, fazendo tudo no automático, seja dentro da sua casa, na sua rotina, às vezes até no ministério. Mas aí o Senhor te chama para parar, vamos revelar a sujeira. E aí nessa noite é noite de revelar a sujeira. É noite de colocar para fora aquilo que está escondido. Às vezes você pode estar aí pensando assim, Nayara, isso aí, até o que você falou até agora não é para mim não. Que inveja não é o meu problema. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. A inveja diz daquilo que é a gente olhar para o que o outro tem e se incomodar com o que o outro tem. A gente não entende que o fato do outro ter não impede que eu tenha. O mesmo Deus que deu para minha irmã, Ele pode me dar. Só que porque às vezes o que a outra tem me incomoda tanto. É como se eu quisesse que ela perdesse. Ou que ela não tivesse. Mas talvez se ela perder, você não vai ter do mesmo jeito. Você vai ficar feliz por isso? Entenda nessa noite que Deus, aquilo que Deus precisa te dar, os seus sonhos que você coloca no altar do Senhor, Ele é suficiente para te dar. Você não precisa ter aquilo que é do outro. Então peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração nessa noite. Você tem olhado a sua vida no cotidiano, às vezes o seu coração se incomoda, você está lá toda feliz. Ai, estou feliz, glória a Deus, está indo tudo bem. Aí você vai lá, abre a internet. Aí você olha, nossa, a irmã comprou uma casa nova.
Aí de repente, é como se aquela alegria desaparecesse, fosse embora, e aí você já começa a lamentar, aquele sorriso no rosto, ele já não existe mais. Isso tem nome: inveja. Esse incômodo que você ficou, porque você estava toda feliz, de repente você não está mais. Estava tudo bem, mas de repente você começa a reclamar da sua casa. O seu marido era ótimo, excelente, até você ver lá o marido da outra, o que ele estava fazendo para ela, e de repente o seu não é tão bom assim mais. O nome disso é inveja. Ah, não, Nayara, não é bem assim. Não é. É porque eu queria ter assim também. O fato de você querer ter não faz com que você se incomode que o outro tenha. O fato do outro ter, ele tem que me inspirar a ter também. Transforme a inveja em insatisfação, a ingratidão, porque aí a inveja vai gerar isso tudo. A inveja vai gerar ingratidão, a insatisfação, a falta de alegria. Mas transforme aquilo que você viu, que gerou isso tudo em você, que a gente está chamando aqui hoje, dando o nome de inveja. Transforme isso em inspiração. O que é transformar isso em inspiração? É olhar, lembra do versículo que a gente leu sobre exercício constante? É olhar para aquilo e respira fundo. Não, inveja aqui não. Por isso que é importante a gente dar nome. Você tem que dar nome ao que você está mandando embora. Reconhecer a sujeira revelada. A sujeira revelada é você mostrar: opa, a inveja ela está aqui. A inimizade ela está aqui. A ambição egoísta, a ira, a facção ela está aqui. Mas em relação à inveja, quando você revela, você respira fundo, você fala: não, aqui não. Você quer aquilo também? Faça com aquilo. Olha para aquela pessoa. Ela conseguiu, eu posso conseguir também? Você quer? Porque aí você tem que refletir o seguinte: você quer, é um sonho, você gostaria, você se interessou, ou você só quer porque a outra tem? A outra tem, eu quero também. Como assim ela tem e eu não tenho? Comparações entre filhos, né? Como que existe na fase de bebezinho, quando começa a engatinhar, a falar. Aí você vê lá, que aqui na igreja a gente já tem até o grupo das mamães, que foi da época de uma gestação, de um monte de mulher que estava grávida na mesma época, foi conversar sobre os bebês, a gestação, e permaneceu. E aí nesse grupo de mulheres você vê, um já está engatinhando, o filho de uma engatinhou. Aí beleza, você vê, que lindo, engatinhou. Aí dentro de você está assim: por que o meu não engatinhou ainda? Entende o que às vezes acontece? Aí o outro começou a falar: que legal. Mas às vezes o trazer transparência também nas conversas com a amiga ajuda você a revelar aquela sujeira, ou aquilo nem se transforma numa inveja, de você ser transparente com os seus sentimentos. Nossa, sério que o seu já engatinhou? Nossa, legal, estou feliz por você, mas não, agora estou preocupada. Será que o meu já tinha que estar engatinhando também? O que você acha? Aí vocês vão começar a conversar sobre aquilo. Não, menina, calma, não preocupa não. Cada um tem o seu tempo. O seu também vai engatinhar. Aí às vezes ali você descobre alguma coisa. Mas você faz dá algum estímulo diferente para ele? Como é que você faz? Menina, faço, eu gosto de brincar com ele no chão, assim, assim, assado. Pronto aí. Você revelou, até então não se transformou em inveja, porque se você trabalhar nesse ponto inicial, aquele sentimento, aquele pensamento que veio assim, você já tem um livro famoso aí que diz isso, né, gente? Não é um livro cristão, mas que diz, né, que você pensa, você sente, aquilo que você pensou, sentiu, vai acabar reverberando nas suas ações.
Então, quando vem no pensamento, ali você tem um poder de administrar o que você vai fazer com aquele pensamento. Então, se veio aquele pensamento, nossa, sério que ela conseguiu uma casa nova tão rápido, mas eles casaram tão recente. Nossa, mas eu estou tantos anos de casada e não consegui. Quem sabe não tem alguma estratégia, alguma coisa que você e seu marido ainda não aprenderam, que você pode aprender com esse casal. Nossa, que bacana, menina, você sabe que eu tenho tanta vontade também, mas a gente não conseguiu ainda acertar, queria aprender alguma estratégia, alguma coisa. Você tem algo para compartilhar? E esses são alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer, e aqui desses exemplos veio no pensamento, eu não vou deixar chegar no meu coração, eu não vou deixar enraizar. E aí, retomando então, 1 Coríntios 3, de 1 a 3, por que eu escolhi esse texto? Porque eu creio que é uma palavra que o Senhor deseja tocar profundamente hoje. Aqui a ênfase não podem receber alimento sólido. Eu quero trazer uma reflexão para a gente hoje aqui. Avalie você, ninguém precisa responder. Avalie aí a sua vida espiritual. Você acha que você tem se alimentado de leite ou de alimento sólido? Pensa na sua cabeça aí. Que tipo de alimento você tem recebido? Será que está na hora de mudar o cardápio? De mudar a refeição? Se sim, porque pode ser que tenha alguém novo na fé aqui, que ainda esteja no tempo, na estação do leite. Mas reflita aí, a sua estação é a estação de tomar leite? Se não é, o que você vai fazer com isso hoje? O que tem te impedido de receber o alimento sólido? Porque Paulo aqui, ele vai dizer assim, que ele está querendo falar, né, de uma maneira, mas não dá. Paulo está dizendo, não dá. Porque vocês estão precisando de leite ainda. Ou seja, Paulo queria derramar algo diferente. E aí outro ponto que o Senhor ministrou, enquanto eu preparava a palavra. O Senhor quer te levar a lugares mais altos. É por isso que o alerta dessa noite você está tomando leite, mas já não é tempo mais de leite. Você já devia ter parado de tomar leite. Eu quero te levar a lugares mais altos. Para de tomar leite. Receba a minha comida sólida. Só que para receber comida sólida tem que estar preparado. Andar na carne não vai casar com andar no espírito. E aí a gente vai ver alguns segredos aqui para frente desse como fazer para ir a lugares mais altos. Ele quer te dar alimento sólido. Eu creio que uma mensagem do Senhor para nossa noite é essa. Ele tem um alimento novo para dar para nós. Ele tem vão precisar receber alimento sólido pela primeira vez, assim como o bebê, bem devagar. Outras já receberam alimento sólido em outras estações, voltou a tomar leite. E o Senhor está falando assim, eu tenho um alimento diferente para você. Aí eu escrevi, né, como eu disse para vocês, eu tenho um hábito, estou indo, o Senhor está falando, eu escrevo exatamente da forma como veio a minha mente. Aí eu escrevi, meu Deus, chega de tomar leite, é tempo de maturidade. O Senhor quer te fazer voar alto. Mas você está aí parada, estagnada pelo peso do pecado. Vou repetir. Mas você está aí parada, estagnada pelo peso do pecado, invejando os outros, gerando inimizades e dissensões. Gerando inimizades e dissensões no coração. Ajudando a alimentar isso na conversa com os outros. Quando você conversa e você leva algo de alguém,
para outra pessoa, você ajuda a gerar contenda. Não pense você que a pessoa que recebeu vai ser neutra. Quando você disser aquilo, sabe fulano, isso, aquilo. Não pense você que aquela pessoa não vai se contaminar, porque ela vai. E aí já é pecado. Isso tem nome, é dissensão. É gerar facção, é gerar divisão. Pequenas palavras geram facções, geram dissensões. Formam grupinhos, disseminam, espalham. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na roda de amigos. Às vezes a gente se sente à vontade, mas é porque a gente tem que se policiar até dentro de casa, com o marido, com os filhos. Às vezes a gente está lá falando da irmã da igreja, o filho está lá na sala, você acha que ele não está ouvindo, mas ele está. Vocês já viram aquele, eu não lembro a expressão exata agora, o famoso banco de trás do carro, alguma coisa assim? Porque você senta na frente com seu marido e você está lá, papapá. Você esquece, você acha que seus filhos não estão ouvindo. A gente acha que eles estão em outro mundo. Só pode, eles estão sentadinhos lá, com a antena ligada e atentem exatamente tudo que você está falando. E aí, como mãe, você já ajuda a gerar isso no coração dos seus filhos. Porque o que eles vão pensar quando ele vê aquela fulana que você estava falando dela? Mas é irmã da igreja. Mas lá no banco de trás, ele ouviu você falando dela. Aí depois você sara o seu coração, você cura o seu coração, você se restabelece com aquela pessoa. Só que você já deixou rastros. Isso é pecado. Isso tem nome, é dissensão, é facção. E às vezes essa dissensão, essa facção, ela é gerada por inveja. Não é. Sabe por quê? Não é inveja? É porque aquela pessoa é muito difícil de lidar com ela. É por isso, não é inveja. Por que você acha que é difícil de lidar com ela? Reflete aí dentro de você. Por que você acha que ela é uma pessoa difícil de lidar? Pode ser, você pode achar isso porque você não está sarada, porque você não está curado. O problema não é ela, o problema é você. Gente, na grande maioria das vezes que a gente tem problema com alguém, na grande maioria das vezes, o problema somos nós. Não, Nayara, imagina, olha o que fulano fala. Uma pessoa sarada, que anda no Espírito, firmada no Senhor, ela vai olhar para aquela situação diferente. A fulana pode fazer coisas terríveis. O seu coração vai estar blindado. Esses dias eu ouvi uma pregação que a pessoa estava justamente falando sobre inimizades, invejas, dissensões. E ela diz assim, você tem medo de inveja? Não, eu não tenho, porque quando você anda na luz, o próprio Deus se encarrega de resolver aquilo por você. Então o segredo, na verdade, é você andar na luz, é você andar no Espírito. E quando eu vejo que o segredo é esse, eu entendo que o problema não é ela. O problema sou eu. Nesse sentido que o problema sou eu. Porque se eu sou curada, eu sou sarada, ela faz aquilo, eu vou lá, eu vou tentar resolver. Eu vou chegar lá e talvez eu vou dar um abraço e vou acolher. Quem sabe ela está precisando não é de acolhimento. E ela com os espinhos dela está espetando todo mundo. Ela com as feridas dela está espalhando todo mundo. Mas aí se você chegasse e acolhesse, tá tudo bem com você? Posso te ajudar? Vamos marcar de tomar um café? Entende? Aquilo muda, a situação muda. Mas quando eu decido alimentar, aquilo enraiza. E o que enraiza? O pecado. Se eu não ando na luz, se eu tive um pensamento, nossa, ela teve aquilo, mas por que ela teve aquilo e eu não tenho? Se eu não trago para a luz, se eu não me expresso, se eu não oro, se eu não aceito, se eu não tenho uma atitude diferente, aquilo vai enraizar, vai para o coração. E aí é pecado. E aí eu já peco. E muitas vezes você nem percebe que é isso, gente. O intuito da palavra de hoje não é falar assim, você está pecando. Não. O intuito da palavra de hoje é para que a gente pense, nossa, eu vivo isso.
E eu não tinha percebido. O intuito da palavra, o Espírito Santo, o Senhor é tão bondoso, é tão misericordioso, que Ele não veio aqui para nos acusar, não. Não é para isso. De repente você vai sair daqui se achando a invejosa. Você não é invejosa, declare isso. Porque quando você fala eu sou, é a sua identidade. E a sua identidade ela tem que ser transformada em Cristo. Mas o intuito da palavra, lembra da sujeira? É colocar a sujeira à vista, mas colocar a sujeira à vista para limpar. Sabe o exemplo que eu dei do computador, da mesa do computador? Aí eu peguei o pano, passei o pano, desembolei os fios, ajeitei bonitinho, voltei a mesa para o lugar, a internet voltou. O Senhor, quando Ele fala da sujeira, você hoje, em nome de Jesus, ao revelar essa sujeira, você não vai somente revelar para escancarar, você vai limpar. O Senhor vai te limpar. Ele está dizendo assim, não, revela. Deixa que eu limpo. Em nome de Jesus. Às vezes você vai falar assim, nossa, não, mas eu vou revelar. Não deixa escondido, não. Isso cria uma amargura, isso cria uma raiz. E pior de tudo, quando a gente vê lá no texto, na palavra do Senhor, falando das obras da carne, que aqueles não herdarão o reino dos céus. Quantos louvores aqui entoados para falar da vinda do Senhor, da cidade santa e dos céus. Você quer perder isso? Se você não quer, escancar a sujeira. Deixa o Senhor te limpar. Eu creio que é noite de libertar nesse sentido, nesse aspecto. A cada reunião, eu vejo, eu percebo o Senhor querendo nos curar em alguma área. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos curar nessa área. Se nós temos problema com ciúme, inveja, facção, ira e outras obras da carne, o Senhor nos trouxe aqui para nos curar. Essa cura vai te fazer voar. E aí eu estou dizendo disso, sobre voar. Estava conversando hoje mais cedo com a Thaís. A gente estava orando ontem, oração na madrugada, né, Thaís e Neide, que estavam comigo. E aí no decorrer daquela oração, em prol dessa reunião, ao final a Thaís compartilhou sobre a águia. E aí eu fiquei, algo sobre a águia, que o Senhor tinha mostrado a ela. E eu me deitei, e eu fiquei pensando naquilo, que significa isso, mas vinham palavras na minha mente sobre voar. Voar, mas eu tentei dormir. E hoje, mexendo na palavra de novo, eu fui lembrando daquilo. E aí parece que é como se as coisas começassem a se encaixar. E aí foi que eu comecei a pensar, essa águia precisa voar. Ela não pode ficar parada, estagnada. E aí me veio à mente, tire esse pecado das suas asas. Voe para onde o Senhor te designou. A gente tem versículos que vai falar, voar alto como águia. Então o Senhor quer te levar a voar mais alto. Lembra do alimento sólido que o Senhor quer te levar a lugares mais altos? Talvez você está como uma águia paradinha, quietinha. O Senhor está dizendo, ei, voa. Mas às vezes você não consegue voar porque o peso do pecado está sob as asas. E aí nessa noite o Senhor quer pegar esse peso do pecado e retirar das suas asas, para você voar. E em nome de Jesus eu declaro que todo pecado saia de por cima das asas e você voe em nome de Jesus, voe alto. Voe a lugares mais altos. Todas nós temos lugares mais altos para irmos no Senhor. A gente não pode se contentar com o lugar onde a gente chegou. Eu disse aqui no começo que o Senhor está nos forjando, está nos preparando. Talvez você está aí sentada hoje, mas o Senhor te quer aqui. E você está sendo forjada, você está sendo preparada para isso. Mas você se acomodou, você se acostumou, você acha que está tudo bem.
O Senhor te traz à memória hoje qual foi o chamado que Ele te deu. Talvez você não voa mais alto porque você acha não tenho capacidade. O que a palavra diz sobre capacidade? Quem é aquele que nos capacita? Quem é aquele que te capacita? É o Espírito Santo de Deus. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Tem algo mais para Ele fazer. Aqui eu vejo mulheres, sim, que estão sendo preparadas. Isso não é jargão, isso é espiritual. Logo no início, um pouco antes de eu entrar no ministério, eu acho que eu já falei isso aqui em uma das reuniões. Eu saindo de um culto, do dia do clamor, eu vim a pé, andando pela rua. E antes de chegar em casa, é como se eu estivesse vendo muitas espadas, muitas espadas. E é como se o Senhor dissesse: eu tenho muitas espadas para dar. E o Senhor tem espada para colocar nas suas mãos. Isso me revela de preparo. Preparo para a guerra, para a peleja, para a batalha. Porque a gente está em guerra espiritual. O mundo, ele está em guerra espiritual. Você não percebe isso? Os movimentos dos céus em relação à guerra espiritual. Aquilo que o Senhor tem falado, tem ministrado nos 4 cantos desse mundo, desse país. Acorda, alerta, fica vigiante. E isso também envolve você. Você não foi chamado para ficar sentado aí, só olhando e dizer que está tudo bem, só se esfriando, parada. Ah, não, isso não é para mim, não é para isso não. É tempo de você frutificar. Vocês estão vendo ali a ornamentação ali atrás, colocou uns galhos, falou sobre frutificação. Porque tirar o peso do pecado significa também frutificar. Porque às vezes o peso do pecado abafou a semente. Não deixou germinar, não deixou você frutificar. A palavra de Deus diz que vai nos conhecer pelos frutos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. O que isso nos diz? Que eu preciso frutificar. Lauro pregou aqui no domingo falando da figueira sem frutos. A figueira parecia, tinha folhas, um indício que poderia ter frutos. Quando Jesus chega, não tinha frutos. Você quer ser pego dessa forma? O Senhor chegar e não ter fruto. Lauro pregou dizendo que aparentava ter, pior ainda é aparentar ter. Não, eu não tenho. Você está vendo ali um galho seco. Arranque essas folhas que fazem parecer que tem, mas não tem. Começa de novo. Não, aqui não tem fruto, mas vai ter em nome de Jesus. Deixa revelar, arrancar as folhas significa isso. Assim como deixar a sujeira ser revelada, é deixar ser revelado que não tem fruto. Não se envergonhe disso. Se levante e diga: não tem, mas vai ter em nome de Jesus. Não fique desanimando. Você começa, desanima, vai adiante. Voa como águia, como eu disse aqui. Nós vemos aqui um segredo de estar paralisado, do peso do pecado. Olha o que Paulo vai dizer. Se quiser projetar novamente, 1 Coríntios 3. Ele está dizendo aqui que está falando, não como a espirituais, mas como a carnais. Por quê? No versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Essa inveja escondida no seu coração, no seu interior, isso que vem lá de dentro, o que vem de dentro, está lá em Marcos 7, 22, 23, a inveja ela vem de dentro e ela contamina. Essa inveja que está contaminando, porque vem lá de dentro.
não só a inveja, as dissensões, as confusões. A inveja gera confusão, desordem. Você vai ver na palavra de Deus, Tiago 3,16. A inveja rouba alegria. A inveja é inimiga do amor. Ela gera disputa, competição, as dissensões, as facções. Ela gera ingratidão. Você não é grata pelo que você tem tido. Você quer sempre mais, mais, mais. Porque a outra tem sempre mais e mais e mais. Eu tenho aqui, eu recebi. Eu estou alegre? Não. Porque a outra já comprou outra coisa. E eu quero também. Uma insatisfação. Você não se satisfaz. Sendo que você tem que satisfazer no Senhor. A inveja gera comparação destrutiva. Para de se comparar. O Senhor é o que importa. É chegada a hora do reino dos céus. Por que eu vou me comparar com a outra? Aquilo que ela tem, que ela não tem, vai ficar tudo por aí. Mas e os meus frutos? Você compara também os frutos dela? Se for para invejar, não. Isso vai te contaminar. Se ela tem frutos espirituais, se ela anda no Espírito, se inspire nela. Como será que ela conseguiu ser dessa forma? Como será que o Senhor fala com ela? Mas eu nunca ouvi o Senhor falando comigo, por que não? Você confessou o Senhor como Salvador. O Espírito Santo habita em você, Ele fala com você. Por que será que não tem ouvido? Nós temos vários exemplos bíblicos que vão falar sobre inveja e as suas consequências. Eu não vou me ater a eles aqui. Eu já vou avançar sobre os antídotos contra a inveja, inimizade e dissensão, para finalizar essa palavra. E para finalizar essa palavra, o que me veio à mente muito forte foi o amor. Antídoto contra a inveja, o amor é isso. A gente vê em Gálatas 5, 22, 23 sobre o fruto do Espírito. E um deles é o amor. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, vai dizer, se puder projetar a mídia por gentileza, 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se orgulha. Pessoal da mídia, pode colocar, por gentileza, na tela? 1 Coríntios 13, 4 a 7. Que eu acho que ajuda vocês a visualizar melhor do que só eu lendo. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Tá, eu vou lendo então. O amor é paciente. O que é o amor, gente? Bondoso. Ele não arde em ciúmes. Ciúme é a obra da carne. Ele não se vangloria, não se orgulha. Ele não se porta inconveniente, não busca os próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Presta bem atenção nessa última frase desse versículo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, gente, não dá espaço para inveja, inimizade, dissensão. Quando diz que o amor tudo sofre, crê, espera, suporta, quer dizer, sabe o que? Para mim, que eu imagino, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. É andar no Espírito, é buscar as coisas do alto, é tirar o foco daquilo que o outro tem, é parar de competir. Porque o amor tudo sofre. Aqui em João 13, 34, a gente vai ver sobre o amor, onde João diz sobre amar uns aos outros. E esse texto me revela que amar uns aos outros é sinal de que somos discípulos de Jesus. Então, nesse ciclo dessas reuniões, eu creio em nome de Jesus que vocês terão a oportunidade de ouvir mais à frente um pouco mais sobre o amor. Eu não vou aqui hoje, não é o objetivo,
aprofundar sobre esse fruto do Espírito, o amor. Continue vindo nas próximas reuniões. Eu creio que o Senhor vai nos revelar mais sobre o amor. Por que, Nayara? Você falou amor, está muito vago para mim. Amor, o que é amar? Fala, Espírito Santo, me ensina a amar o meu irmão. Me ensina a amar o outro. A tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor. Me ensina, Espírito Santo, a amar. Sabe por quê? Se você amar, você não vai invejar. Se você amar, se for necessário suportar, você vai suportar. Você vai agir diferente. Porque o amor, ele faz isso. Decida crucificar a carne e não entristecer o Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5:25, nós vamos ver. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu finalizo essa palavra aqui dessa forma. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que o Senhor possa chegar para falar com você e Ele dizer assim, nossa, eu posso falar com a Valdete. Eu posso dar um alimento sólido para ela. Porque ela vive no Espírito. Ela não somente vive no Espírito, mas ela anda no Espírito. Vou convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Enquanto eu também preparava a palavra, pensava, como eu disse a vocês, esse tema, essa palavra surgiu desde a época da conferência, do planejamento da conferência. O Senhor me trouxe uma canção à mente. Eu gostaria que você ficasse de pé. O Senhor me trouxe uma canção à mente, que quem é das antigas aí vai saber, que se chama Renova-me. E eu cantei muito esse louvor esses dias, e ele fala sobre renova-me. Que você possa cantar esse louvor hoje. Enquanto você canta esse louvor, faça dele uma oração. Coloca a sujeira para fora enquanto esse louvor toca. E enquanto esse louvor toca, eu declaro em nome de Jesus que você será limpa. Completamente limpa. Que o peso do pecado sobre as asas ele sairá. Cante essa canção que depois eu vou orar com vocês. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus, Quero ser renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim
Diga isso, Senhor, eu consagro meu coração aqui diante do teu altar. Eu ofereço meu coração a ti, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Senhor, o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós escancaramos diante do teu altar toda a sujeira do nosso coração. Ela está aqui, Senhor. Oh, aleluias. Vem e limpa, Pai. Limpa, Senhor, toda a sujeira do nosso coração. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, nessa noite. Vem e limpa, vem e lava, Jesus. Lava, Senhor, com teu sangue. Purifica, Senhor. Torna alvo como a neve, branco, Senhor. Nós declaramos que somos mulheres saradas do nosso interior. Aqui não cabe inveja, aqui não cabe inimizade, não cabe dissensões e facções na nossa vida, não. A partir de hoje aprendemos diferente, vamos ser diferente, vamos andar no Espírito, não vamos andar mais com as obras da carne, exercendo as obras da carne, mas em nome de Jesus eu declaro, somos mulheres que andam no Espírito, somos aquelas mulheres que pegaram a espada, pegamos a espada, estamos diante da batalha, Senhor, porque o Senhor nos chamou, e quando o Senhor nos chamou, nós dizemos, eis-me aqui, pegamos a espada, Senhor. Eu entendi, Pai. As espadas foram distribuídas, Senhor. Aleluias. Aleluias. Pegue a sua espada. Ande no Espírito. Oh, aleluias. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Fortaleça essa mulher. Que ela volte para casa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus o acusador. O inimigo está tentando te acusar. Ele está tentando dizer que não será possível se libertar disso. Mas o Senhor diz sim, porque sou eu que liberto. Sou eu que liberto. Em nome de Jesus, seja sarada agora. Seja liberta agora. Se levante no poder do nome de Jesus. Comece uma nova caminhada a partir de hoje.